Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe cada um que me ouve nessa noite ou nesse dia, independente do momento que a mensagem chegue para você, que ela sirva para fortalecer o nosso coração em fé e restaurar a nossa confiança no Senhor. Bora lá? Que o Deus Todo-Poderoso possa falar conosco. Peço desde já que curtam, compartilhem e comentem. Dessa forma a plataforma entende que o vídeo é relevante. Verifiquem a sua inscrição, ativem o sininho para receber mais vídeos. E vamos lá para aquilo que interessa, a palavra do Senhor. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 3. Quero ler com vocês o verso 4, a parte B para frente. Diz assim, ó: Ele é uma voz que clama no deserto: preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram uma estrada para ele. Os vales serão aterrados, e os montes e as colinas nivelados. As curvas serão endireitadas, e os lugares acidentados, aplanados. Então todos verão a salvação enviada por Deus. Glória a Deus, irmãos. Essa é uma palavra belíssima que o profeta Isaías descreveu sobre o ministério de João Batista. E eu costumo falar que o ministério de João Batista, ele tipifica muito bem nós, eu e você, que somos igreja, que somos o corpo de Cristo, que desejamos ir morar com o Mestre no céu e aprender dele. Nesses versículos nós percebemos como o Senhor se prepara para encontrar com cada um de nós. Sim, irmão, sim, minha irmã, sabia que o Senhor quer ter um encontro com você? Amós 4,12 vai dizer: prepare-se para encontrar com o seu Deus. Você está preparado para encontrar com Deus? Bom, o meu coração anseia por ver Jesus na minha frente, irmãos. Eu gostaria muito de ver com os meus olhos carnais. Tenho certeza que um dia verei, ainda nessa terra. Sei que do outro lado será inevitável ver aquele que me amou primeiro. Mas e você? Você também tem essa expectativa? Espero que sim. E esse texto de Isaías, que está aqui no Novo Testamento, mostra exatamente como se dará, ou pelo menos ali uma breve expectativa daquilo como poderá se dar e qual é a nossa parte a ser feita. Pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto. Começa ali dizendo: Ele é uma voz que clama no deserto. E todos nós, irmãos, somos essa voz. A voz que clama era, logicamente, a voz de João Batista ali pregando o arrependimento para que as pessoas fossem preparadas. E nós vemos hoje a pregação da palavra em todos os cantos. Nós vemos homens e mulheres de Deus com todo o intuito de preparar uma igreja justamente para que ela venha a ser aperfeiçoada de fé em fé, de força em força e de glória em glória, a se parecer com Jesus e também a ter um encontro com Ele. Agora eu aprendo algo, irmão, porque essa voz é uma voz que clama no deserto, ou seja, tem um lugar específico, e muitos de nós sofremos muito com algumas coisas que nós consideramos ruins. Eu posso citar aqui, por exemplo, a perca de um filho para as drogas, ou até mesmo a vida de um filho que se foi prematuramente. Nenhum pai, nenhuma mãe está preparado para ver o seu filho, embora isso dói muito o coração. Homens e mulheres que perderam seus esposos e as suas esposas, uma enfermidade que se acometeu, não importa, um emprego que foi perdido e de uma hora para outra parece que as finanças abalaram. E nós ouvimos falar de Jesus, mas é nesse lugar aqui, é no deserto, seja ele financeiro, sentimental, familiar, espiritual. Nós ouvimos falar que Jesus, ele pode consertar a nossa vida. E de fato, isso é verdade. Mas é no deserto, essa voz que clama, que ela fala para nós, ao nosso coração, o que vai fazer. A palavra deserto significa Medebar, que é um lugar tão silencioso, ou seja, nós eliminamos os ruídos do mundo e conseguimos ouvir a voz de Deus através de uma pregação, através de alguém enviado por Deus, ou até mesmo o próprio Deus sopra através do seu Espírito Santo em nós. Aquilo que Ele irá fazer, ou seja, a sua promessa. Nós vemos o próprio Senhor Jesus no começo do seu ministério, muitas vezes indo para lugares desertos para falar com Deus, porque precisamos da voz que vem do alto justamente para abrir o caminho para nós e para nós sairmos daquele lugar ali, porque é um lugar inóspito, às vezes de muita dor, calores extremos e frios, congelantes, provocando invernos na nossa alma e também um fogo que consome muitas vezes. Em Marcos 1, versículo 35, a palavra vai dizer: de madrugada,
quando ainda estava escuro. E era essa a nossa realidade espiritual, uma realidade de trevas, de escuridão. Mas eu quero declarar que ouvindo a voz vai amanhecer. A palavra fala: Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. E essa é a chave, irmão. Essa é a chave, minha irmã. Oração. Ore até que o Senhor venha. Ore até que o Senhor te tire dessa condição. Se torne íntimo do Senhor. Olha, isso tudo tem um propósito, que vai falar aqui agora à frente. Preparem um caminho para a vinda do Senhor. Esse texto de Isaías, ele mostra exatamente o que os reis faziam, o que, na verdade, os seus servos faziam para um rei que tinha grande honra. Eles construíam uma estrada em um lugar, um matagal virgem, ou então até mesmo uma floresta, derrubando tudo, e colocavam até um tapete vermelho em honra, justamente para que o rei pudesse passar por aquele caminho e chegar ali até os seus servos e servas. E é exatamente essa figura que aqui o evangelista está trazendo para nós. Porque, irmão, todos mesmo no deserto, que viverão, todos que viverão algo sobrenatural de Deus, tem passagem obrigatória por ali, irmão. E que passagem é essa? De preparação. Uma preparação para o caminho, uma preparação para que o Senhor venha transformar. Ele transforma a nossa forma de pensar, a nossa forma de comportar. Nós entramos no deserto, irmão, mas inevitavelmente não tem como, nós sairemos outro. E eu falo para aquelas pessoas, eu sempre falo isso. Uma coisa é o Satanás nos levar ao deserto. Nós oramos, clamamos pelo sangue de Jesus, expulsamos ele e saímos do deserto. Uma coisa é nós entrarmos no deserto por causa dos nossos pecados. Arrependemos-nos e o Senhor nos tira de lá. Mas quando o Senhor nos leva, é com um propósito. Em Mateus capítulo 4, versículo 1, fala que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então cumpre um propósito de preparação. Jesus estava passando aquele momento de preparação para o seu ministério. Uma preparação necessária, porque Jesus viveria momentos em que ele seria muito honrado, mas também seria colocado muito à prova. Olha, eu gosto de um texto de Salmos 132, a palavra do Senhor Deus vem trazer para nós no versículo 16 e 17, diz: vestirei a salvação os seus sacerdotes e os seus fiéis, a celebrarão com grande alegria. Ali farei renascer o poder de Davi e farei brilhar a luz do meu ungido. É nesse momento, é um momento de encontro, é um momento de revelação, é um momento de salvação, é um momento em que nós saímos outro. E a palavra diz, aqui é a nossa parte, irmão, abram a estrada para ele. É justamente essa estrada que eu falei. Isso quer dizer abrir o coração, irmão, sem mais delongas. Nós devemos dar condições a Deus. Sabe, nós devemos nos entregar a esse processo. Devemos ter aceitação daquilo que o Senhor está fazendo. E acredite em algo que eu vou falar, muitas vezes nós queremos sair dali, fugir. E todas as vezes que nós fazemos isso, nós percebemos que a situação se torna cada vez pior, cada vez mais insustentável. É uma coisa muito ruim de se fazer, porque nós entramos num embate com o próprio Deus. O Senhor está querendo nos aperfeiçoar, está querendo que nós aprendamos algumas coisas e nós muitas vezes queremos correr, queremos ir para um lugar de festa, para uma baladinha, sair com um amiguinho ou uma amiguinha que o Senhor já tirou da nossa vida justamente para nos levar ao deserto e acabamos atrasando, e o Senhor leva cada vez a picos de temperatura tanto baixas quanto altas que provocam grande aflição em nosso coração, cada vez piores. Então tem aceitação, meu irmão, tem aceitação com o processo, abre o coração para Deus. Dê condições de Deus te levar além. Deixa Deus fazer a obra que Ele começou em tua vida. Quanto mais aceitação nós temos, irmão, melhor é. E mais rápido. Não é que nós vamos conseguir acelerar o processo, mas nós temos um poder, o qual? De atrasá-lo com nossa rebeldia. E como eu disse, se é o Senhor que nos levou, somente Ele pode nos tirar de lá. O Provérbios 23, versículo 26, tem um versículo que eu amo, que diz assim: meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Fica como conselho para abrir o coração. Por quê? Porque é benéfico.
Olha o que vai acontecer no deserto. Os vales serão aterrados e os montes e as colinas nivelados. Ele está falando de um momento de cura, irmão. Um momento de estabilização das emoções. Um momento em que nós deixaremos Deus verdadeiramente nos curar dos altos e baixos da vida. Um dos maiores problemas, que pelo menos eu enfrentei, foi justamente a inconstância. Ora eu cria nas promessas, ora eu não cria. Ora eu queria encarar o processo com toda a alegria e ora eu queria correr, feito um maluco. E o Senhor, Ele tem um propósito, justamente que nós venhamos a viver pela fé, como diz em Abacuque 2,4. E o justo, ele vive pela fé. Viver pela fé é viver pelo que se sabe, irmão. Não viver pelas emoções. Então é um momento de deixar Deus, sabe, estabilizar as nossas emoções. As colinas falam justamente de colinas e montes, de picos talvez menores e um pouco maiores. Os vales, o vale é aquela parte mais baixa. Então ele está falando desses momentos em que nós verdadeiramente vivemos essas oscilações emocionais por causa de comportamento. E olha, eu costumo falar isso para os irmãos que eu ministro, não se cobre demais, mas também não deixe de se cobrar. Tenha a aceitação. Por quê? Porque em alguns momentos nós vamos ser levados assim ao extremo dos nossos sentimentos. Nós pensamos que vamos perecer por ali, que o Senhor é mau e Ele quer o nosso mal. E não é isso, irmão. Não é. Imagine você chegar num lugar onde você não é mais abalado. Esses dias eu vi um videozinho que falou muito disso aqui no meu coração. Tinha exatamente dois, se eu não me engano, era dois pitbulls deitados. E chegou dois vira-latas, eles vieram por trás assim no vídeo. Os pitbulls tinham até uma coleira assim que dava aquele ar de imponência neles. Eles estavam deitados assim no passeio. Os dois vieram latindo lá de longe. Eu falei, meu Deus, vai estraçalhar eles. Irmãos, os pitbulls só ficaram olhando assim, ó. Por quê? Porque eles sabiam quem eles eram. E quem sabe quem é, irmão, sabe? Quem sabe que é filho de Deus, o diabo pode rosnar, o diabo pode ficar feroz. Nós não nos movemos, nós sabemos quem é que nos protege. Nós sabemos qual é o poder da cruz de Cristo em nós. E é exatamente esse lugar que o deserto nos leva, de estabilidade. Justamente a estabilidade das emoções, para que nós não venhamos a ter picos de altos e baixos. Não seremos mais abalados. Eu quero ler com vocês Salmos 16, versículo 8. Fala, sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei abalado. É nesse lugar que nós vamos chegar. Eu e você. Eu creio muito, irmão. E a palavra fala, as curvas serão endireitadas e os lugares acidentados, aplainados. Curvas, irmãos, e lugares acidentados fala exatamente dos lugares, dos caminhos a qual nós andamos. Caminhos que foram muito felizes muitas vezes, mas caminhos também que trouxeram grande dor. São caminhos que estão aqui, ó, nas nossas memórias. Lugares do nosso inconsciente, aonde estão registradas traumas e feridas profundas das nossas almas, que muitas vezes Deus permite que no deserto nós venhamos para que o gatilho seja acionado e nós tenhamos a cura completa, irmão, de tudo, até mesmo do nosso inconsciente, uma limpeza completa. Os caminhos que nós percorremos antes não influenciarão o nosso futuro. Eu quero repetir isso, porque eu creio que alguém que precisa ouvir. Os caminhos que nós percorremos antes não influenciará mais o nosso futuro. O nosso futuro agora é de confiança, está na mão de Deus. E eu creio que essa mensagem vai de encontro a pessoas que têm feridas profundas na alma. Eu creio que essa mensagem vai de encontro a pessoas que estão com a alma ainda sangrando. Eu creio que essa mensagem vai de encontro a pessoas que não sabem o que fazer nesse caso. Eu te digo, meu irmão, eu te digo, Deus me trouxe hoje aqui para te falar. Submeta-se ao processo, submeta-se ao deserto. Ouça a palavra, fale com Deus, se possível, e eu creio que será necessário, na verdade, entregue alguns jejuns em consagração a Deus, deixa Ele te levar nesse lugar de cura total, não só, irmão, das emoções, mas também daqui, ó, da mente, porque as emoções negativas, elas ficam ali no nosso inconsciente quando nós vivenciamos momentos ruins, como por exemplo abuso, vergonha, injustiça,
humilhação e outras feridas emocionais, como rejeição, nós, em alguns momentos, quando somos submetidos àquele mesmo tipo de cenário, nós deixamos essa ferida sangrar e normalmente nós machucamos outras pessoas nessa situação. E o Senhor, Ele é totalmente capaz de nos dar um novo caminho. O Senhor, Ele é totalmente capaz de nos levar a um lugar onde nós não sangremos mais. Isaías 43, versículo 18 vai dizer: esqueçam-se o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Riachos no ermo é alívio, irmão, para a alma cansada. Olha, e a palavra termina dizendo, quero já terminar com vocês, diz: então todos verão a salvação enviada por Deus. E é dessa forma que termina, irmão, com grande honra. Grande honra por quê, irmão? Todos que desmereceram, todos que desacreditaram, e até mesmo aqueles que oraram por você, aqueles que acreditaram em determinado momento, e talvez você, como eu, precisou sumir um pouco de cena. Todos terão a oportunidade de ver o que Deus fez. Todos terão a oportunidade de ver o que Deus fez. E essa é a situação. Eles verão o que Deus fez conosco. Eles verão, de fato, aquilo que aconteceu. E se alegrarão muito. E essa é a obra maravilhosa de Deus, porque isso atrairá no coração deles vontade de viver o mesmo. E quando te perguntarem, fala para ele: no deserto eu orei e ele me ouviu, e eu ouvi ele, e ele me conduziu a uma transformação, a uma nova pessoa. Olha o que ele fez comigo. A palavra para você é Salmo 126, versículo 3. Todos dirão: grandes coisas o Senhor fez por nós. Gostaria de deixar essa mensagem com os irmãos, uma mensagem de ânimo e fortaleza, para que o teu coração possa suportar esse processo. E depois desse processo, entenda, tem um milagre, tem algo que você espera, um presente, um banquete preparado pelo Senhor para o seu coração, que te alegrará muito. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre, até uma próxima. Tchau, tchau.